Em nossa série de mensagens baseadas em 2 Crônicas, estamos estudando agora a vida preciosa do rei Josafá. E vimos que este rei, embora um homem segundo o coração de Deus, ele tomou uma decisão que foi trágica para a sua família e para os seus descendentes, porque ele se esqueceu que nós vivemos em sociedade e que as decisões que tomamos hoje, elas repercutem, elas têm consequências a longo prazo, décadas, até séculos, e ele amargou tragicamente consequências para a sua família. Vimos que ele fez uma aliança com Acabe, uma aliança que não agradou a Deus, mas apesar disto, ele decidiu consultar o Deus vivo e verdadeiro para saber se deveria ou não deveria ir para a guerra. Acabe consultou 400 profetas de falsos deuses, mas Josafá insistiu, bateu na tecla: eu quero consultar o Senhor. E ainda havia um homem, apenas um único homem, em toda uma nação, com centenas e centenas de profetas. Só havia um único, através de quem a palavra do Deus vivo e verdadeiro poderia de fato ser consultada. E Acabe mandou chamar, mas ele deixou claro que o odiava, porque ele só profetizava o mal e não o bem a respeito de Acabe. Não é que ele profetizasse o mal, é porque ele dizia o que Acabe não queria ouvir, a verdadeira mensagem do Senhor. Portanto, agora e diante de Acabe e de Josafá, vestidos de trajes reais, sentados sobre seus tronos, tendo centenas de profetas profetizando uma mensagem única, uma mensagem unânime. Ele, então, o mensageiro que tinha ido chamar Micaías, lhe disse: os profetas são unânimes em suas palavras em favor do rei. Seja também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. O mensageiro foi: presta atenção, Micaías, todas as vezes você diz o que ele não quer ouvir. O que você diz não é bom para ele. O que você diz é a verdade de Deus. Mas ele não quer a verdade de Deus, ele quer a mentira dos falsos profetas. E agora o mensageiro o adverte. Houve unanimidade. 400 profetas com a mesma mensagem, dizendo que o rei sairia vitorioso do empreendimento de retomar a cidade de Ramote-Gileade. E ele o adverte: seja também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Qual foi a resposta do genuíno, do verdadeiro profeta, daquele que está comprometido com Deus? Micaías disse: assim como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. O verdadeiro profeta, antes de abrir a boca, ele abre os ouvidos. Antes de ser alguém que prega, que fala, que entrega um recado, ele é alguém que ouve, que recebe e que aprende o recado de Deus. Ninguém deve dirigir-se às pessoas para falar sobre Deus, a não ser que primeiro ele tenha escutado do próprio Deus. E ele então deixa absolutamente claro o seu compromisso em só falar o que ouviu Deus dizer. Então, quando Micaías chegou à presença do rei, este lhe disse: Acabe, Micaías, devemos atacar Ramote-Gileade ou não? Pode parecer num primeiro momento uma contradição, mas não é, porque Micaías respondeu: atacai, e sereis bem-sucedidos, e eles serão entregues nas vossas mãos. Parece que ele voltou atrás, que ele se acovardou. Ele acabara de dizer: o que o meu Deus me disser, isso falarei. Mas ele disse o que o rei queria ouvir.
Mas, na verdade, nós perceberemos pelo texto e pelo seu contexto que ele foi irônico, que ele estava como que zombando, ele estava fazendo realmente uma chacota. Provavelmente ele falou no mesmo tom de voz, no mesmo timbre, do mesmo modo, com os mesmos gestos. Ele imitou de uma maneira sarcástica, ele imitou, zombando dos falsos profetas e dizendo o que os falsos profetas diziam. Por isso, o rei Acabe lhe disse: quantas vezes terei que te pedir que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? Quantas vezes? Porque parece que, de modo reincidente, todas as vezes que Acabe mandava Micaías vir à sua presença, Micaías, zombando, imitava os falsos profetas, dizendo o que eles diziam para agradar o rei. Mas era uma imitação, era uma zombaria, era um sarcasmo. E Acabe está dizendo: quantas vezes eu te pedi para não fazer isso? Então Micaías respondeu, verso 16: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: estes não têm senhor, volte cada um em paz para a sua casa. Essa era a verdadeira mensagem. Josafá não queria ir para a guerra, não queria aquele empreendimento de tentar retomar a cidade de Ramote Gileade sem consultar o Senhor. Acabe consultou 400 profetas que disseram unanimemente: vai, sobe, você vai vencer, você vai tomar, você vai ser vitorioso. Mas tinha um homem, esse dizia a verdade, esse ouvia Deus, esse buscava Deus, e ele ouvia Deus, e ele só falava o que Deus mandava. E quando ele disse o que Deus mandou dizer, essa foi a mensagem de que todo Israel ficaria disperso. Por quê? Porque o rei Acabe morreria no campo de batalha. Então, os seus soldados ficariam como ovelhas que não têm pastor. E então Deus manda dizer: estes não têm senhor, volte cada um em paz para a sua casa. Portanto, a mensagem do Senhor era: o rei vai morrer no campo de batalha e haverá uma dispersão do exército e voltarão para suas casas derrotados. Essa foi a mensagem do Senhor. Então Acabe, o rei de Israel, disse a Josafá: eu não te disse que ele não profetizará favoravelmente a meu respeito, mas unicamente a derrota? Ele não profetizou favoravelmente porque Deus não falou favoravelmente. Não era uma implicância do profeta com o rei, não era uma pinima, não era uma perseguição, não era um estraga-prazer. O que ele falava era o que Deus mandava. Os falsos profetas dizem o que as pessoas querem ouvir. E aqui fica a preciosa lição: quem você ouve? Você consulta a Deus, você busca a Deus, você quer conhecer a Deus, você quer saber qual é o caminho que leva ao céu, você quer saber a respeito da vida eterna, do perdão dos seus pecados, você quer realmente saber? Talvez você ouvirá o que você não quer ouvir, que você é um pecador perdido e que aquele que não crê no Filho de Deus, a ira de Deus sobre ele permanece. Essa mensagem talvez não seja a que você quer ouvir. Talvez você queira ouvir que você vencerá as tribulações pelas quais você passa, que você é vitorioso, você é mais do que vitorioso, que a vitória é sua, que você é destemido, o mal não pode nada contra você. Você gosta das mensagens de um triunfalismo vazio e sem consistência. Talvez você goste de mensagens que afaguem o seu ego e você não quer ouvir a verdade. Mas os verdadeiros profetas de Deus hoje são pastores e são crentes que realmente
baseados no que Deus disse. Agora, nós não consultamos a Deus para receber uma revelação. A revelação está registrada e nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é o registro inerrante, é o registro, portanto, inspirado, suficiente da palavra de Deus, e nela nós encontramos tudo, absolutamente tudo quanto Deus disse e quer que nós saibamos. Os verdadeiros profetas dos dias de hoje são os expositores da palavra de Deus. Não são pastores que vão para os púlpitos contar anedotas, matar o auditório de rir, engraçados, ou que adotaram a linguagem, as técnicas de comunicação ou as técnicas de coach, de conselhos para tornar você uma pessoa que sabe sair das dificuldades, esperto, com aquelas saídas, aquelas pregações, aqueles jargões. Não, os verdadeiros pastores não vão entreter o rebanho, vão pregar a verdade de Deus. E se você quer ouvir a verdade de Deus, a verdade que salva e que liberta, procure a palavra de Deus, procure igrejas que verdadeiramente estejam comprometidas com Deus, ouça pastores comprometidos com o Senhor e com a sua palavra. Eles apontarão para a cruz, eles apontarão para Jesus Cristo crucificado, porque só pela cruz de Cristo, só pelo sacrifício do Filho de Deus e por sua ressurreição é que há salvação. Ele é a nossa única esperança. Não há esperança em mais nada, em mais ninguém, a não ser no Filho de Deus. E eu peço a Deus que te abençoe, que te dê esse discernimento e que te abençoe rica e abundantemente.